E a minha história, como uma boa narrativa, deve ter os ingredientes, os senhores dos estudos corporatistas sabem melhor do que eu, um ingrediente que é personagens, tempo, espaço, etc. E então eu vou começar por aí. Vou falar-vos um bocadinho, muito rápido, da minha jornada pessoal, porque ela tem muito a ver com as escolhas que faço hoje em dia. E elas estão ligadas. E vou começar muito brevemente por aí. Eu nasci numa freguesia muito pequena, na ilha de São Miguel, chamada Furnas, e o sentido de comunidade nesta freguesia é muito forte. Conhecemos todos, vamos aos funerais de todos, vamos aos nascimentos de todos. É tudo partilhado, é tudo em conjunto. E é uma freguesia que é feita de sentido humano. Não havia tecnologias, só sentimos mais alguma presença de tecnologias quando Portugal entrou para a União Europeia e algum tempo depois, não foi imediato. E o que isso tem a ver com as minhas escolhas pessoais? Eu sempre achei que ia ser professor, que ia ensinar, que ia dar aulas, mas não numa universidade, estava longe de pensar nisso. Pensei que ia ser professora do básico e do secundário e fui durante algum tempo, fiz aqui os meus estudos na casa, fiz o antigo ramo de formação educacional para ser professora e depois pediram para entrar num projeto de criar o primeiro sintetizador de fala para o português, que era o Dixi+. Um sintetizador de fala é nós escrevermos e a tecnologia vai tentar reproduzir o que seria aquela frase falada por um ser humano numa determinada língua. Este era o primeiro para o português. Eu achei aquele projeto muito giro, porque era combinar pessoas, também tinha um público que era pessoas que não podiam falar, não tinham voz própria e que tinham de usar sintetizadores para falar. Uma dessas figuras mais conhecidas, o Stephen Hawking, e este dar voz às pessoas cativou-me imenso e fez-me pensar um pouco que se calhar ser professora do básico e do secundário não seria a minha primeira opção mais. E optei por fazer um mestrado em Linguística Computacional e depois um doutoramento em associação com o Instituto Superior Técnico, porque passei a estar muito envolvida na parte do INESC-ID, que é um laboratório de engenharia, e muito envolvida com projetos de como pôr os computadores a falar, como pôr os computadores a identificarem fala, ou seja, tecnologias de processamento de fala e tecnologias de processamento de linguagem natural. Né? Como criar corretores ortográficos. Um dos primeiros projetos que trabalhei foi legendagem para a RTP, como é que se legendava para a RTP, quando as máquinas só nos davam sequências de palavras sem uma estrutura, sem pontuação, sem oradores, sem nada. Foi um dos primeiros projetos que trabalhei como linguista computacional. O que é que isto tem tudo a ver com o que eu faço hoje em dia? Tudo. O bichinho estava lá desde o início, juntar as humanidades com a engenharia. E o percurso tem sido este. Não tem sido um percurso sempre fácil, porque não era normal, na altura não éramos a mesma universidade, não era normal ter uma pessoa de humanidades com 200 engenheiros do lado do técnico, não era nada normal, posso dizer-vos. A presença masculina também é muito forte do lado técnico, era eu e uma outra colega nas aulas, praticamente, e não é muito fácil os engenheiros verem-nos com uma componente de engenharia, e também não é muito fácil uma faculdade de humanidades ver que o que nós fazemos é pura, dura teoria de humanidades, digamos assim. Os seres que andam neste limbo às vezes sofrem um bocadinho com isso. A relação das humanidades e engenharias esteve sempre presente e eu vou falar-vos disso mesmo porque ela faz parte dos projetos em que trabalho hoje em dia. Antes disso, há 9 anos, um colega com quem fiz doutoramento e mestrado, João Graça, criou uma empresa com outros colegas chamada Bem. E não sei se conhece essa empresa, o que faz é trabalhar com inteligência artificial e criar módulos de, por exemplo, estimativa de qualidade automática, pós-edição automática, mas sempre a combinar o fator humano com o automático novamente. E o meu colega sempre me disse que ia fazer uma empresa.
E eu disse, está bem, faz. Eu estava num outro percurso, não via o facto de fazer uma empresa assim, fosse uma coisa fácil ou rápida. E ele construiu mesmo uma empresa que ainda hoje existe e é muito bem sucedida. E pediu para entrar na parte de processos de qualidade. Como é que se avalia 50 mil editores online? Como é que se cria processos de avaliar o trabalho destas pessoas para várias línguas? Quando eu só falo de um conjunto limitado de línguas, não é? Eles tinham mais de 60 línguas na altura, hoje em dia ainda são mais. Como é que se escala globalmente e como é que se cria um processo claro, transparente, para que as pessoas saibam o que está a acontecer. Do outro lado, na parte mais de ligação à engenharia, como é que damos feedback do que os humanos fazem para as máquinas? E, no fundo, é como é que treinamos módulos de processamento de linguagem natural, no caso da tradução automática, para que eles melhorem. E este processo tem levado a um processo de aprendizagem enorme, desde como escalar processos, como construir processos, que não é fácil, foi das coisas mais difíceis que fiz na vida, como trabalhar com equipas que têm perspectivas muito diferentes na vida e como criar pontes entre estas equipas. E a palavra pontes aqui é importante porque vai ser a última parte desta minha exposição, vai ser essas pontes. E há essa ligação muito forte entre o fator humano e o processamento da linguagem natural e de processos automáticos. Um outro componente que também é muito importante é como é que criamos novos produtos, chamado Product Innovation, ou inovação do produto. Que esta área de tradução é das áreas com mais diversidade, não é? E com mais diferenças. Mesmo a linguística computacional tem passado por mudanças muito drásticas ao longo dos anos. Isso tudo junto levou-me a trabalhar em dois projetos mais recentemente. Um deles chama-se Center for Responsible AI, que é um centro de inteligência artificial responsável. É um gigantesco consórcio nacional que é do Plano de Recuperação e Resiliência, tem um financiamento global como nunca se viu na nossa escala de 78 ou 79 milhões, não sei precisar agora o valor, mas é muito, é muito, e trabalha da seguinte forma, com centros de investigação que desenvolvem ideias de sustentabilidade, porque todos os modelos que são criados, um ChatGPT, um Llama, um Bard, um Gemini, seja o que for que seja criado, consome muita energia. As GPUs, o processamento dessa informação consome imensa energia e consome água para arrefecer as máquinas. Há centros de computação, por exemplo, os da Nokia na Finlândia, o que fazem é usar os lagos gelados para refrigerar todo o centro de computação e depois usam a água aquecida para aquecer os escritórios e as casas à volta. É uma forma inteligente de usar a energia. Sempre que fazem, pedem, por exemplo, dá-lhe uma imagem, ou pedem duas, três imagens, é o equivalente a estarem a carregar o vosso telemóvel. Só para ter uma ideia da noção, sempre que um modelo muito pequeno, os chamados modelos pequenos, já têm bilhões de parâmetros, é feito, é quase como um voo transatlântico América-Europa. Estão a ver? Portanto, há custos de energia enormes e os estudiosos estão a ver como baixar estes custos de energia. Há também muitos vieses nos dados, porque a inteligência artificial não é só porque nasceu o ChatGPT, já existe há muitas décadas. E mais ou menos na década de 50, há quem diga um bocadinho antes, na década de 50 do século passado, foi quando se começou a discutir, houve vários estudiosos, entre eles um senhor chamado Turing, que escreveu Can Machines Think? E a partir daí muita coisa mudou e há o Turing Test. E há a ideia de que as máquinas conseguem imitar os humanos, conseguem ter aspectos de inteligência e atividade inteligente como os humanos. E esse rasgo de inteligência, esse aspecto de inteligência, geralmente é associado à linguagem.
Os humanistas sabem disso como mulher, não é? O facto de nós falarmos, interagirmos de diferentes formas, usando a linguagem, é muito único do ser humano. Mesmo que outras espécies falem, como os papagaios, não é a mesma forma. Não há conhecimento chamado metalinguístico sobre isso. Não há pensar sobre o que eu estou a dizer. Papagaiar somos, não é o que nós fazemos com a linguagem. E o facto deste senhor ter escrito isto fez com que houvesse muita energia à volta do tópico e muita vontade de pesquisar este tópico. E cresceu imenso as teorias de informação, análise de informação, tratamento automático de informação. Mas estes dados, como eu estava a dizer, esse tratamento e processamento de dados tem muitos vieses, tem muitos preconceitos. Trata muito, muito mal as mulheres. Porquê? Porque durante muitos anos os dados que estes sistemas tinham eram de homens de determinada faixa etária, sobretudo em faixas etárias de trabalho profissional, não é? E em cargos de poder. Portanto, a senhora van der Leyen, a primeira vez que foi legendada, era o senhor van der Leyen sempre, porque não era normal os dados terem visto que uma presidente é feminina. Havia muito mais frequências nos dados que diziam, estatisticamente, é mais provável um presidente ser homem. Ainda há pouco tempo, e muitos sistemas continuam a ser assim, se perguntar no ChatGPT, no Gemini, ou o que for, a tradução de doctor, o que vão ter é o médico. Alguns sistemas já dizem, também é possível, nome feminino, tá. Se perguntarem the nurse, vão ter a enfermeira. Se for teacher, é a professor, e se for, não sei, o football player, é sempre um masculino. Porquê? Durante décadas os sistemas foram treinados com o que nós escrevemos. E nós todos temos preconceitos. E nós todos temos preconceitos, seja implícitos ou explícitos. Temos. E como as mulheres não escreviam muito e não havia muitos dados de mulheres, crianças ou idosos, os sistemas tratam muito mal certas faixas etárias, por exemplo, crianças, adolescentes, idosos, em sistemas de processamento de fala. É péssimo. Fizemos algumas experiências, alguns de vós, não sei se se lembram, na sala de linguística computacional, e também, em termos de texto, tem muitos vieses em relação a mulheres, credos, religiões, até orientações sexuais, etc. O que é que se está a tentar fazer neste centro? Construir os chamados guardrails, ou seja, como é que nós fazemos modelos mais conscientes, com dados mais equilibrados, e como é que nós percebemos que estes dados não vão incorrer em riscos para a pessoa que vai usar. Não vai ter impacto, chamado antecipação de riscos, para a pessoa que vai usar. Trabalho também com a parte de explicar às pessoas o que é que está a acontecer com os sistemas, porque é muito difícil, muito difícil. No fundo, trabalho com os chamados pilares de inteligência artificial responsável, que são vários, variam consoante os teóricos, como qualquer boa definição, varia consoante os teóricos, mas assentam muito em princípios como agência humana, transparência dos modelos, sustentabilidade, a chamada responsabilidade, ou seja, se houver um problema de quem é a responsabilidade, até penal por isso, trabalham também muito com a ideia de promover igualdade no mundo. Ou seja, como é que a inteligência artificial pode ajudar aos Sustainable Development Goals das Nações Unidas. Como é que nós fazemos mais mulheres estarem representadas? Como é que nós fazemos todos os credos estarem representados? Como é que nós ajudamos a perceber que em determinados locais no mundo vai haver consistentemente seca ou consistentemente cheias? Os modelos conseguem predizer isso. E em função da predição da informação, é possível ajudar a criar medidas que antecipem secas, cheias, sismos até, etc. E também a ideia de que, se nós não tivermos uma voz forte em termos de sustentabilidade, estamos a dar cabo do nosso habitat e a inteligência artificial é uma devoradora de recursos naturais e recursos
de energia, né? Para além disso, e estava a falar no início de pontos, o que é que nós percebemos? Que faltava ao próprio Estado português uma estratégia nacional para implementar como fazer o cidadão comum perceber as leis que estão a sair sobre a inteligência artificial. Eu não sei se vocês já leram as 400 páginas com anexos e tudo, aproximadamente 400 páginas do European AI Act, da legislação de inteligência artificial, está quase, já foi assinada, vai entrar em vigor. Não sei se já tiveram o prazer de ler, não é prazenteroso de maneira nenhuma, não apresentei. E é difícil a leitura. E se é difícil a leitura, significa que nós temos de destilar para as pessoas todas, todos os cidadãos, poderem perceber. Então, fizemos um projeto chamado Bridge AI. E a ideia do bridge, das pontes, vem, como eu vos estava a contar, desde esta minha infância de ligar a parte humana com a parte mais tecnológica. E esse projeto tem como foco três aspectos essenciais: ética, lei e literacia. Porque sem um contexto próprio de leis de inteligência artificial, elas serão apenas isso, leis. E não saberemos o que temos de aplicar e ninguém vai perceber o que tem de aplicar. E a ideia é que possa estar enquadrado para o bem da humanidade. Acabou de sair o relatório das Nações Unidas, o relatório final do grupo de peritos em inteligência artificial, que faz recomendações globais sobre o que é que deve ser uma estratégia global de implementação da inteligência artificial. E muito lá está dito que há muita divergência entre o norte global muito rico, não é? O norte global, Estados Unidos, China, Japão, deste mundo, Europas deste mundo, e um sul global bem mais desfavorecido, com exceções, e que isto não pode acontecer porque estamos a criar uma cisão, a palavra de António Guterres é abismo, estamos a criar um abismo enorme entre este norte e este sul. Portanto, a ideia deste projeto foi a primeira vez que a FCT o lançou, chama-se Science for Policy, e a ideia é que em várias áreas, há uma área para habitação, uma área para energia e havia também para antecipar a lei de inteligência artificial, o European AI Act, em Portugal. E a nossa proposta juntou eticistas, juntou filósofos, juntou várias faculdades de direito, engenheiros, indústria, a própria casa, a própria Faculdade de Letras está envolvida, para podermos dar à administração pública, ao cidadão comum e à indústria formas de dizer, olha, o European AI Act pode ser antecipado da seguinte forma. Vou dar-vos um exemplo. Não sei se conhecem o termo Red Teaming. Significa testar os modelos para perceber se eles não vão causar mal, se não são preconceituosos. E há equipas fora do país, e há muitas gigantescas tecnológicas que estão a investir muito no chamado Red Team. São estes que testam os riscos chamados sistémicos dos sistemas, vem mesmo daí o nome. E nós em Portugal temos muito pouco red teaming, quase não há essa consciencialização de que isto é extremamente importante, porque se estão a criar modelos e não sabemos aferir os riscos destes modelos. Então a ideia é podermos dar recomendações ao Estado português. Estamos a trabalhar também com o Ler Mais para dar formação aos professores do básico ao secundário. E estamos a trabalhar com vários grupos também, o passaporte digital da Câmara Municipal de Lisboa, para poder dizer, olha, um módulo básico de inteligência artificial, para que todos se entendam, quase um denominador comum, é este. E a ideia deste projeto é mesmo criar pontes entre estas várias áreas multidisciplinares e permitir que haja discussão, que haja recomendações que sejam úteis para o cidadão do norte a sul, às ilhas, a todo o mundo. Eu costumo dizer que eu quero explicar ao meu vizinho, lá na minha pequena freguesia nos Açores, ou uma tia minha, o que é a inteligência artificial, de uma forma que ela entenda, ou que a pessoa entenda. E só para finalizar, acho que estamos numa fase em que as pessoas veem a inteligência artificial como um terror, um pesadelo.
Já devem ter sentido, não é? Parece que estamos todos aterrorizados, estamos todos amedrontados. Eu trabalho com vários modelos de linguagem de grande dimensão, os chamados Large Language Models, em sala de aula. Eu própria noto muita resistência por parte dos alunos inicial. Mas quando começam a interagir com os sistemas, começam a perceber que há limitações, que estes sistemas não nos substituem, podem assistir-nos em várias tarefas, mas não nos substituem. Isso é muito importante perceber, porque eles têm imensas lacunas. Quem trabalha com tradução, por exemplo, quem trabalha com... Tive vários alunos a trabalhar as chamadas fake news e perceber se era ou não era uma notícia falsa com estes dados. Portanto, quem trabalha com e interage com estes sistemas, percebe as lacunas que eles têm e percebe que é necessário a componente das humanidades e, sobretudo, da linguagem para que eles funcionem. E a mensagem que vos deixo é: embora seja um período de riscos, e há muitos, e é uma tecnologia muito disruptiva na sociedade, mundialmente, há também muitas oportunidades. E quem agarra oportunidades tem outra maneira de lidar com isso na vida e pode fazer uso dessas tecnologias no seu dia-a-dia para os auxiliar, não é? A ideia não é fiquem amedrontados e não vou mexer, como muitos alunos me respondem na sala de aula, eu não vou criar uma conta que me vão roubar os dados todos. A ideia é poder perceber em que é que esses sistemas podem ser úteis e como antecipar possíveis riscos. E podem ser muito úteis. E estão a mostrar-se ser muito úteis em muitas áreas, como por exemplo a medicina, como por exemplo até no ensino, como na descoberta de novas moléculas que não era possível processar tanta quantidade de informação e os sistemas permitem processar essa informação. Portanto, há perspectivas positivas, há perspectivas negativas e é preciso encontrar o equilíbrio. Agora, que vai haver imenso impacto na forma como trabalhamos nas sociedades de um futuro muito próximo, vai. E já há várias pessoas, saiu recentemente, não sei se tiveram a oportunidade de ler, um livro chamado Nexus, do Yuval Noah, que é uma perspectiva bastante interessante do problema, porque é uma perspectiva de muitos riscos e pensar sobre esses riscos, um bocadinho de ver que pode ser muito disruptivo, é uma leitura interessante, mas também há outras leituras para equilibrar essa visão um bocadinho mais pessimista da humanidade e do que as tecnologias podem fazer à humanidade. E há vários médicos, vários estudiosos que têm mostrado o impacto positivo da inteligência artificial.